Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nessa terça-feira para falar de NFL, porque passamos pela rodada de Wild Card e restam 8 times sonhando ainda com o título do Super Bowl 59 lá em Nova Orleans no dia 9 de fevereiro. O último time classificado foi a equipe do Los Angeles Rams, que passou o carro para cima do Minnesota Vikings, não deu a menor chance, um atropelamento com uma vítima fatal, e é o Sam Darnold. A gente vai falar desse jogo aqui, falar dessas consequências da partida, tanto para a equipe dos Rams e dos Vikings. E também quero passar lá por Dallas, porque tá tendo mudança. Os Cowboys não terão o Mike McCarthy como treinador, o Mike McCarthy vai para o mercado, o Dallas Cowboys vai atrás de um treinador, e já tem aí burburinho de algum nome ganhando força. Quero saber sua opinião, deixa aqui embaixo seu comentário, sempre muito importante, e bem-vindo à sua opinião. Deixa também o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa. E se você puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado. Tem vantagem, tem grupo no Telegram, tem sorteio de prêmios. Com 200 assinantes, vou sortear mais uma camisa oficial de um time da NFL, uma réplica da Dedu, que é a bola da Wilson, igual usada na Liga, e 3 camisas da Fanatic Sport Nation. A Fanatic, a nossa parceiraça, aqui embaixo na descrição. Tem link, tem cupom de descontos. E vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Reforçar o convite para você que quer ser árbitro de futebol americano. Começa hoje, nessa terça-feira, dia 14 de janeiro, a 5ª edição do curso de formação de árbitros de futebol americano promovido pela EAFA. Vale a pena, inscrições ainda rolam, né? arbitragem.fabr.com.br. Tem cupom de desconto do Toque Passa, TP10, dá 10% de desconto. Tem o link aqui embaixo na descrição e é um curso sensacional. Você vai aprender muita coisa mesmo. É com o Guilherme Cohen, com a Giane Pessoa, com o Marcos Gomes, pessoal que entende muito de regra, e você sai com o conhecimento da regra e também com a chance de ser um árbitro de futebol americano. Vale a pena. Vai ter a 4ª edição do curso de formação de árbitros do Flag Football, mas começa em março. A urgência aqui é do futebol americano, porque começa nesse dia 14, tá? Hoje teremos live no Toque Passa a partir das 7h15 da noite no horário de Brasília. Não sei se o Ivo vai conseguir ainda ou não, tô negociando com ele aqui, sabe como é que é, né? Jogador caro, o contrato é mais complicado, fez 7 horas de live lá no domingo, então ficou um pouquinho mais difícil, mas eu estarei aqui a partir das 7h15 da noite no horário de Brasília pra gente conversar sobre o que rolou na Wild Card, o que vem pela frente no divisional, pelos times que estão mudando de treinador, né? O futuro da NFL já começa a ser discutido nesse momento, então conto com a sua presença, a sua participação. Vamos lá falar então dessa vitória do Los Angeles Rams sobre o Minnesota Vikings sem dificuldade alguma, um passeio 27-9, encerrando essa temporada incrível, né, que os Vikings fizeram. 14 vitórias, foi para o Wild Card no detalhe, perdeu a última partida, poderia ter sido campeão de divisão, ter o Seed 1 na NFC, mas teve que sair de casa. Aliás, essa derrota aqui eu acho que faz perder um pouquinho a força, essa discussão toda de mudar a forma de definir o mando de campo, né? Porque o pessoal vai discutir e fala, cara, será que os Vikings mereciam mesmo jogar em casa? Será que fez tanta diferença? O jogo foi lá no State Farm em Arizona, e tava meio a meio, né? A torcida dos Vikings e dos Rams estava dividindo o estádio. Seria a mesma coisa também em Los Angeles. Eu não sei. Eu acho que perde um pouquinho dessa força. E os Vikings encerram a temporada com 4 derrotas, né? 18 jogos, 4 derrotas. Perderam 2 vezes para os Lions, perderam 2 vezes para os Rams. E os Rams têm muito mérito nesse motivo aqui, nessa vitória, né? Passaram o carro mesmo. Cara, eles assistiram o jogo da semana passada dos Lions, a vitória dos Lions sobre os Vikings, e replicaram com excelência. Falaram assim, vão entregar mais 4 quartos de desespero para o Sam Darnold e companhia. Vão tirar todo tipo de leitura. O que o Aaron Glenn conseguiu fazer com a defesa dos Lions, essa defesa jovem dos Rams jogou muito bem aqui. O Shula replicou na mais absoluta excelência essa pressão, não deu o menor respiro para o ataque dos Vikings. Não funcionou, tá? Dominaram de forma absoluta nesse jogo. Um atropelamento com uma vítima muito clara, como eu disse, né? O Sam Darnold sai, nunca vi acho que um cara perder tanto dinheiro em 8 dias. Eu brinquei durante a transmissão, durante o jogo, que se o Sam Darnold, na semana 17, ele estava com um QBR ali, um rating, né, de 106 ponto qualquer coisa. Se ele se machuca lá, tem uma lesão na costela, tem uma lesão muscular, quebra o braço esquerdo, alguma coisa que não vai implicar em dúvidas para o ano seguinte, ele saía dali com um contrato na casa dos 50, 55 milhões de dólares por temporada. Contrato longo, vai ser visto como franchise quarterback. Ele não se machucou, optou por ficar saudável, né? É uma vantagem, né? Mas ok.
essas 2 semanas, em 8 dias, ele perdeu muito, cara. Ele perdeu demais. Eu não acho que ele consiga chegar perto dos 50 milhões de dólares no contrato. O contrato dele não vai ser um contrato longo, ele vai ser um contrato mais curto, porque ele vai voltar a ser visto como um quarterback que pode ajudar um time que está em reconstrução, que pode fazer uma ponte para um calouro aí que foi draftado, que você está querendo experimentar, mas ele volta para o status que ele tinha no começo da temporada, por mais que tenha feito uma temporada muito boa mesmo. A última impressão, né, na hora do vamos ver, ele acabou sofrendo e voltou a ser o Sam Darnold do que vê fantasmas, né? A vítima é muito claro. Ele levou 6 sacks no primeiro tempo. Foi a maior marca que ele já teve na carreira em apenas uma metade de jogo. Terminou o primeiro tempo com 13 de 16 nos passes, 113 jardas, uma interceptação e um fumble sofrido que foi retornado para touchdown. O fumble foi provocado ali pelo Witherspoon e foi retornado pelo Jerry Verse, que atingiu uma velocidade lá absurda, os caras elogiaram e tudo mais, mas ali era a reta final do segundo quarto e já passava a impressão de que o jogo já estava fora do controle, que não tinha a menor chance de ter uma virada para o segundo tempo. Estava 17-3, um placar muito plausível de você conseguir virar. A gente já viu muita coisa, mas a sensação para quem assistia é que estava acabado, né? Não tinha o que ser feito mais. Os Vikings entraram no jogo com o 6º melhor ataque aéreo da NFL, o 9º time em pontos ofensivos por partida, terminou com 9 pontos marcados apenas, 163 jardas aéreas e um aproveitamento horrível em terceiras descidas. Foram 17 situações de terceira descida, e aqui vai ter uma crítica também ao Kevin O'Connell, também merece críticas, e apenas 6 conversões. Tá? Então, muito ruim, muito ruim. Quando a gente vai falar sobre o que deu errado para um, o que deu certo para outro, é uma linha, é tudo emaranhado, né? Não tem como separar, não tem como dissociar. Porque se o Sam Darnold sofreu, é porque a defesa dos Rams apareceu muito bem também. Ninguém entrega a paçoca. Quando não entrega a paçoca, a gente conta aqui, mas não é. Tem mérito dos Rams em todo o demérito da equipe dos Vikings. Mas eu vou tentar separar um pouquinho mais e começar falando o que deu errado para a equipe de Minnesota. Tudo, tá? Basicamente é isso. É claro que o alvo mais fácil é o Sam Darnold, a gente vai falar dele, mas a atuação geral de Minnesota foi muito abaixo da crítica, muito. A defesa não parecia nada com a defesa que foi apontada como uma das melhores, né, uma das mais difíceis de se bater na NFL. A defesa tinha sofrido já na temporada regular contra o Stafford, não tinha conseguido levar pressão, e aí tentou mudar a tática. Nos 6 primeiros dropbacks, né, nos 6 primeiros snaps que foi para o passe o Stafford, eles mandaram blitz em 4 situações. Nada, não conseguiu nada. Tá? Primeiro tempo do Stafford, 14 de 20, 154 jardas, 2 passos para touchdown. O Stafford que tinha passado os últimos 3 jogos sem conseguir atingir 200 jardas passadas, teve 154 no primeiro tempo. E assim, com muita tranquilidade, acho que ele foi 6 de 6 na primeira campanha, tudo dando muito certo. A equipe dos Rams que, terceira vez na temporada que consegue anotar um touchdown na primeira posse. Eles tinham sofrido 18 jogos, 15 jogos, primeira posse, no máximo um field goal, e olhe lá. E eles conseguiram com muita tranquilidade, muita tranquilidade. Então tem aqui muito claro que a defesa, também comentei durante a partida que tinha alguns momentos em que parecia que os caras não sabiam dar tackle. Muito contato atrás da linha de scrimmage, o jogador saía, brinquei que, daqui a pouco vão processar por assédio sexual, os caras estão passando a mão no jogador e só, né, e deixa ele embora. O Puka Nacua, em vários momentos, recebia e estava atrás da linha do first down e tomava um contato que jogava para além. Né? Que é esquema de aposta, você quer garantir que ele tenha aí a primeira descida, o cara vinha por trás, empurrava ele conseguiu o tackle, mas entregando para ele 2, 3 jardas a mais e a primeira descida. Então, assim, teve um momento em que a defesa poderia ter trazido a equipe dos Vikings no jogo, é difícil falar, né? Mas o ataque, não, mas desde o primeiro instante a defesa não fez o papel dela. Não é que assim, estava segurando como foi a defesa dos Broncos, como foi a defesa até dos Packers mesmo, conseguindo segurar o jogo no placar baixo e o ataque não entregando. Não, eles entregaram a paçoca, o ataque também não fazia nada e foi nesse ritmo durante toda a partida, tá?
Tiveram um momento que poderiam ter virado, teve o Greenard, né, conseguiu fazer forçar um fumble ali cara, né, o Blake Cashman recebeu, pegou, recuperou esse fumble e retornou para touchdown. Foi antes do Verse conseguir essa história, foi antes dos Vikings conseguirem. Ali seria um empate em 10-10. Poderia ter mudado totalmente a história. Mas aí quando você olha o replay, o Stafford que está abaixado assim, né, já está tomando o sec, ele faz assim com a mão e isso aí é um passe incompleto. Porque o braço ia pra frente, né? O Belichick no Manningcast ficou indignado, eu também fiquei indignado na hora, falei, cara, tudo virou movimento, então é difícil, né, defensivamente você agir. Tudo bem, não teve o contato na mão do cara que forçou o fumble, então se ele jogou a bola foi porque ele jogou. Mas isso aqui não é um passe nem aqui nem na China. Então pelo menos um intentional grounding. Não, tinha o Puka Nacua passando ali no mesmo CEP, mas ele não tentou o passe pro Puka Nacua, tá muito claro. Ele quis se livrar da bola porque ele sabia que qualquer coisa passe pra frente, né? Mas tudo bem. Tá certo, né? Eu vou criticar a regra, não a aplicação da regra, foi bem aplicada e de fato não era, mas, né? E aí, pô, falar do Sam Darnold, atuação horrível mesmo, né? Nunca vem sozinho, claro, a linha ofensiva não conseguia dar um segundo que fosse, a defesa dos Rams foi muito boa levando essa pressão. Tá? Porque ela abusou da cobertura mano a mano, então ela tirava a leitura rápida. Como sempre tinha alguém em cima do Jefferson, do Naylor mesmo, tinha alguém em cima do Edison, na primeira leitura, se você não tem 2 segundos para o jogador conseguir a separação, você não tem como fazer o passe. Então ele tirava isso e em 2 segundos já estavam em cima do Sam Darnold. Né? Assim, aí a leitura não era boa, a leitura pré-snap, foi tudo ruim. Tudo que foi ruim na equipe no jogo contra os Lions foi ruim de novo. O Sam Darnold teve 10 passes fora do alvo, tá? Overthrow ou underthrow. A segunda maior marca da temporada, atrás apenas dos 13 passes que ele errou no jogo contra os Lions. Era irritante demais vê-lo ir para trás. Então pegava o snap, fazia o step back, dava os passinhos para trás, e aí ele olhava, não conseguia, a pressão ia chegar, ele ia para trás. Não, tenta escalar o pocket. Ele não tentava escalar o pocket, a pressão tava, cara, tenta achar uma brecha, vai para frente. Não, ele só ia para trás, e cada sec que ele sofria, foram 9, era uma perda tremenda de jardas. Então sempre estava numa situação de segunda para 15, terceira para 31, sabe? Era absurdo, não tinha o que fazer, não tinha como reagir. Foram 82 jardas perdidas pelo Sam Darnold em cada um dos sacks, na soma dos sacks, né? A maior marca da história dos playoffs, desde que passou a ser, né, rastreada essa marca em 63, nunca alguém perdeu tantas jardas assim em sacks como o Sam Darnold. Cara, assim, foi muito ruim, tá? Era claro, o pessoal brincou na hora, pô, quer dizer que se você tirar a linha ofensiva, se você não tiver os recebedores sempre abertos, o Sam Darnold vira comum. Quase todos os quarterbacks são comuns, acho que 90% dos quarterbacks não conseguem se dar bem numa situação dessa, né? Mas é o que acaba chamando a atenção numa hora de matar o jogo. O Stafford sofre quando a linha também, sofreu ao longo da temporada quando a linha não trazia, quando o Cooper Kupp ficava abaixo da crítica, e aí marcavam bem o Puka Nacua, tiravam as 2 opções dele, a linha não entregava, ele sofre, todo mundo sofre. Né? Você tem um caso ou outro, você tem o Lamar Jackson que resolve com a perna, você tem o Josh Allen que resolve com a perna também, você tem o Mahomes que tira o coelho da cartola, você tem o Burrow que aprendeu a apanhar e conseguir achar alguém, mas no geral, na maioria dos quarterbacks, é isso que vai acontecer. Então o Sam Darnold não é tão horrível, mas ele sai com a imagem extremamente arranhada, eu acho que ele volta muito, regride vários passos nessa disputa para ganhar um bom contrato na free agency. O Kevin O'Connell também achei que foi muito mal, o plano de jogo foi ruim, ele não conseguiu fazer ajustes, ele tá vendo que o quarterback dele tá sendo pressionado, que não tá tendo primeira leitura, e tem várias chamadas que né, no mesmo cantinho, mesma coisa, não muda. E aí o segundo tempo, abriu mão, desistiu total. Segundo tempo, seu time tá perdendo por 24-3 e você fica chamando corridinha de 2 jardas, 3 jardas na primeira descida. Pra quê? Uma segunda para 8, gastando mais 40 segundos, pra quê?
Pra quê, tá? Não dá. O Aaron Jones terminou com 3,7 jardas por tentativa. E foram 13 tentativas. E várias. Primeira descida, tenta correr. O Akers correu mais 5 vezes. Sabe? Todo mundo tentando correr. Pra quê? É, tinha que mudar mais o playbook. Ele foi conservador no segundo tempo quando estava perdendo por 24-3. Por quê? Não queria uma humilhação maior? O cara já foi extremamente humilhado. 27-9 sem você produzir nada. Tenta alguma coisa, chama alguma coisa mais adiante. Sei lá, muda. Não gostei, tá? Eu achei que ele foi mal e ruim, tá? A equipe dos Rams, méritos totais, né? O ataque como funcionou, o Stafford terminou 19 de 27, 209 jardas, 2 passes para touchdown, o Heiby foi o principal recebedor. Gostei do Puka Nacua também, porque ele teve 44 jardas e foram 30 jardas após a recepção, foi um bom jogo. Uma recepção do Cooper Kupp também fazendo o ajuste e recebendo, tudo funcionando, tá? O Kyren Williams correndo 16 vezes para 76 jardas, e a defesa, tem nem que falar. Essa defesa jovem, ela, cara, foram 8 jogadores com pelo menos meio sec registrado. Tá? Foram 9 sacks, é a maior marca da franquia na história dos playoffs, na era Super Bowl. Igualou a maior marca da história da NFL em pós-temporada, com 9 sacks em uma partida apenas. E 8 desses sacks foram impressões normais, com apenas 4 jogadores. Não foi só questão de mandar blitz, porque teve ajuda também de tirar a leitura. Então você manda 4, tem aquela late blitz, né? Você vai com 4, de repente todo mundo tá fechado, você manda um cara a mais para fazer essa pressão. Méritos totais, né? Os Rams chegam com muitos motivos aqui pra gente olhar e falar, esse time é bom, e sai com uma impressão. Eu não tinha impressão que esse time poderia chegar no Super Bowl. O jogo de ontem sai com uma boa impressão. Claro que aí também tem o demérito dos Vikings. Os Vikings eu acho que não competiram e era um time que a gente tinha ideia que poderia chegar ao Super Bowl, que era um real contender. Essa é a graça dos playoffs da NFL, né? Tudo que a gente tem ideia é um jogo só, muda completamente de figura. E vamos lá, sabadão teremos 2 jogos, 6h30 da tarde, horário de Brasília, o Houston Texans visita o Kansas City Chiefs, 10 da noite de Brasília, Commanders vai visitar o Detroit Lions. No domingo, os Rams vão jogar contra os Eagles a partir das 5 da tarde de Brasília, 8h30 da noite, Baltimore Ravens contra Buffalo Bills. Esse o calendário da pós-temporada agora na rodada divisional, as semifinais de conferência. Tá lá, inclusive, aqui, ó, deixa eu colocar aqui no nosso site. Opa, aqui, agora sim. Tá lá no Toque Passa, tem direitinho a programação, tem aqui o calendário, tá? Já foi divulgado antes e agora tá atualizadinho. Inclusive, ó, segue a gente também nas redes sociais, mas tá lá direitinho os horários pra gente acompanhar, inclusive com os horários. Já desmarca tudo que você tem na sua agenda. E eu aproveito que eu tô aqui pra falar da notícia que pegou todo mundo aqui, agitou, né, o mercado ontem, porque o Mike McCarthy não seguirá até como técnico dos Cowboys. O contrato dele se encerrava à meia-noite de hoje e os Cowboys levaram até o finalzinho, né? Levaram a discussão até o final. Segundo as notícias que chegam nos Estados Unidos, eles discutiram uma extensão contratual. O que pegou aqui foi o tempo desse contrato, né? O quão longo ele seria. O Mike McCarthy queria algo mais longo, o Jerry Jones estava pensando em um tiro curto, mais 1 ano de extensão, 2 anos, quem sabe. Mas eu acho até que o contrato curto poderia ter rolado. Tá? A minha sensação é essa. Não fosse o Mike McCarthy ter sentido que existia mercado para ele fora do time. Quando o Chicago Bears faz um pedido para entrevistá-lo, ele sabe que se ele sair e ganhar um emprego nos Bears, vai ser um contrato de 4, 5 anos que ele vai conseguir acertar. Os Saints também pareciam interessados, então ele vai conseguir algo mais longo. Então eu percebo que eu tenho mercado. Cara, se você quiser, 1 ano eu não vou fechar, porque se eu for mal nesse ano, talvez essa vaga esteja aberta, né? Esse trouxa que já tem contratado um outro treinador, e eu não vou ter o meu contrato longo no próximo ano. Então eu acho que esse foi o problema. A equipe dos Cowboys rejeitou o pedido dos Bears para fazer entrevista, porque acho que estava tentando segurar, né? Ter uma vantagem na negociação, parte da vantagem tinha ido embora, e agora foi de vez, deixaram ele embora, e agora tem a situação, tá? Os Bears devem entrevistar o Mike McCarthy, azar dos Bears, né? Os Saints também. Eu acho um trabalho fraco. Acho que é um treinador que está ultrapassado. É um treinador que tem alguns bons momentos de temporada regular, mas que na hora do vamos ver, a gente falou do Sam Darnold, é mais ou menos a situação. Na hora do vamos ver, é um acúmulo de jogadas erradas em playoffs. Teve só uma vitória em pós-temporada. Foram 49 vitórias, 35 derrotas em temporada regular, né, comandando os Cowboys. Mas nos playoffs, sabe, teve 3 temporadas seguidas
seguidas com 12 vitórias. Jogo grande, né? Inclusive o ano passado, 2023, jogo grande, o time sumia, não conseguia vencer, não conseguia bater de frente. Chegava nos playoffs, era tchau, né? Atuação, Zeke Elliott jogando de center, era corrida pelo meio faltando 13 segundos. Então, várias chamadas questionáveis, planos de jogo contra os Packers. Meu Deus do céu, que horrível que foi o jogo contra os Packers. Cai nas costas do deck muita coisa, mas tinha muito do dedo do McCarthy por ali. E aí, tem chance ainda. Então, os Bears estão buscando um pouquinho mais de experiência. Esse parece ser o cenário que eles pretendem para um novo treinador, pode ser o McCarthy. E os Cowboys vão buscar um treinador, e a notícia que estourou ontem à noite, né, é que as conversas estão rolando ali com o Deion Sanders. O Jerry Jones tinha conversado com o técnico de Colorado, da Universidade de Colorado, e os dois lados tinham ficado interessados, né? Existe um interesse mútuo no Sanders ser o técnico da equipe do Dallas Cowboys. É um jogador, um cara que passou pela equipe como jogador, que tem ali todo o seu momento. Enquanto eu estou gravando aqui, não tem uma entrevista marcada, mas a gente vai seguir acompanhando. Eu, sinceramente, acho que é uma coisa meio maluca, tá? Faz a cara, né? É um surto que é a cara do Dallas Cowboys. Porque a gente está falando de um cara que o Sanders tem pouca experiência no college football. E a experiência dele no college football, ele é um técnico ok, né? Que também não conseguiu dar passos além, não conseguiu levar o time adiante, não conseguiu colocar o time nos playoffs, nem com a expansão do playoff, não conseguiu nada disso aqui. E assim, é muito mais hype, muito mais badalação, porque as declarações dele são fortes e ele é um cara midiático, ele sempre foi esse prime time, ele sempre foi o cara de, né, falar bastante, meter o óculos escuro mesmo à noite, faz a graça aqui ou ali, do que propriamente desempenho em campo. Né? A gente vê uns times que tem vários buracos. É a cara de Dallas, ele é o cara que vai atrair a mídia. Com toda certeza, se o Sanders for treinador, a gente vai ter uns 5, 6 jogos do Prime, dos Cowboys no Prime Time. Porque é legal falar do Deion Sanders. A TV vai se estapear, já se estapeia para colocar os Cowboys na TV. Mas se for um técnico mais low profile, talvez esse time, se não vencer alguns jogos, vai ser deixado de lado. Mas com o Prime, até perdendo partida, eles vão querer passar, porque vai ser interessante, vai ter um personagem ali para atrair atenção. Quando se trata do college, o Sanders eu acho que é uma boa, porque é aquela coisa, né? Ele lida com garotos. Então ele faz o recrutamento, dá uma oportunidade, tem a experiência para passar, ele foi ídolo de pai de muita gente ali, e a galera gosta, esse cara aqui é bom, então respeita a bate-continência. Quando você vai para um nível de astro, de divas da NFL, é outra parada, né? Eu não sei como vai ser o relacionamento dos Sanders com jogadores que ganham milhões, que são destaques na atual NFL. E que não assistiram o Sanders jogar, ou assistiram muito pouco, ou viram poucos vídeos, né? Só conhece a história dele, então talvez tenha uma discussão. Eu acho uma aposta bastante arriscada, mas faz todo sentido para Dallas. Assim como o McCarthy faz sentido para os Bears, eu acho que o Sanders faz sentido para Dallas nessa questão de muito hype, muito barulho, e não necessariamente um bom desempenho dentro de campo. Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui o seu comentário. Voltamos, 7h15 da noite, horário de Brasília, conto com a sua audiência e assista os outros vídeos aqui que a gente sempre destaca aqui para vocês. É sempre importante também que vocês, né, cliquem nesses links aqui. Vamos nessa, aquele abraço.